Ei, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de neurociência? Vamos falar um pouquinho de neurociência aplicada à nossa vida? 4 passos para a gente poder transformar o nosso cérebro em algo bem produtivo, bem eficiente. A primeira coisa, o primeiro passo para transformar o nosso cérebro em algo bem produtivo, bem eficiente, o nosso cérebro precisa estar o tempo todo funcionando, porque é uma máquina que não pode parar. Primeira coisa, exercícios físicos. Vocês sabiam que não só os nossos músculos precisam de exercício, mas as nossas conexões neurais também precisam da ativação do exercício físico? Segunda coisa que é muito importante, dormir no mínimo 7 horas por dia. Você sabia que você tem que dormir 7 horas por dia para que aqui a sua massa colorida não cinzenta, que jamais, nosso cérebro não é jamais cinzento. Nós precisamos de dormir, nós precisamos dormir bem, nós precisamos descansar para que ele continue produzindo muito. O terceiro passo, nós precisamos nos alimentar de forma saudável. Nós precisamos tirar o açúcar refinado da nossa alimentação. Vocês sabiam que o açúcar refinado faz mais mal do que a gordura? O açúcar que não é refinado não faz tão mal. Por exemplo, o açúcar das frutas é algo que é saudável. E, finalmente, a meditação faz com que você entre em contato com você. Então, são 4 pontos muito importantes para que você faça com que as suas conexões neurais, elas não deixem de existir e você continue tendo neuroplasticidade, neurogênese, nascimento de novos neurônios, o neurônio espelho. Então, é exercício físico, se exercite para o seu cérebro produzir conexões neurais. Dormir. Você tem que se alimentar com o menos possível de açúcar e você tem que meditar. Então, o nosso cérebro, que ele é trino porque ele é dividido e constituído em 3 partes. Primeiro é o reptiliano, onde tem os instintos, onde é um cérebro instintivo, pertencente só aos animais. Os animais e nós também, nós temos o cérebro reptiliano, mas ele foi evoluindo. Então, os animais, eles são extremamente instintivos. Depois é o cérebro límbico, o cérebro das emoções, presente em nós humanos, mas também presente nos mamíferos. Então, o cérebro límbico, ele é presente nos humanos e nos mamíferos e a representação das emoções. E, finalmente, nós temos o novo cérebro, que é o neocórtex, que é o córtex, que é responsável pelo nosso lado racional. Não aquela divisão que é falada há muito tempo do cérebro direito e esquerdo, não é nada disso, é o cérebro trino. O cérebro trino é algo que você faz com que você desenvolva o seu lado racional. E dentro de todo ser humano, dentro da espécie nossa humana, tem o cérebro reptiliano, que nós temos os nossos instintos. Nós temos, por exemplo, deu vontade de ir no banheiro, produzir esfíncter, é o cérebro reptiliano que entra em ação. Deu vontade de alguma emoção que você não está dando conta, medo, raiva, é o cérebro límbico. E o lado racional, o lado que faz você crescer emocionalmente, o lado que faz você desenvolver sua vida, o lado que faz você se tornar uma pessoa mais produtiva para a vida. Esse é o cérebro neocórtex. E dentro do neocórtex tem os 4 lobos: parental, frontal, occipital e temporal, responsável por quase todas as funções do nossa constituição como sujeito. Occipital, você sabia que a visão é produzida aqui atrás, no occipital. Parental, dessa movimentação nossa, responsável pela movimentação. O temporal, responsável pela audição, e o córtex, responsável pré-frontal, responsável por tudo quase das nossas ações racionais. Então, não esqueçam nunca essa palavra cérebro trino. Eu vou postar aqui nos comentários algo sobre o cérebro trino, mas eu queria que você tivesse a oportunidade e estudasse sobre isso, buscasse estudar, porque tudo que há de novo por aí. E a gente tem que entender que aqueles mitos falados anos e anos caíram por terra. Nós não produzimos só 10% no nosso cérebro, a gente trabalha com 100%. A lua não influencia nada o nosso cérebro. A música não torna ninguém mais inteligente, só mais calmo. O nosso cérebro não é dividido em esquerdo e direito. A área da linguagem não é mais a que era Broca, que muitos anos a gente já sabe que todo cérebro. Você quer entender isso? Princípios da Neurociência com Eric Kandel. O livro do Eric Kandel, Princípios da Neurociência, ele vai fazer com que você desenvolva muito a sua capacidade de aprender mais.
quer ler sobre isso, o livro Princípios da Neurociência, com Eric Kandel. Eric Kandel é aquele que vem desde os anos 2000, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, onde ele comprovou a existência de um local no cérebro, comprovou o hipocampo das memórias. Então, é muita coisa bacana que está por vir. Então, se você tiver oportunidade, vem estudar com a gente, vem fazer a formação livre em neurociência. Nós temos agora a turma em agosto, são 2 encontros, onde nós vamos estar explicando esse mês, nós vamos estar explicando a neurogênese, as células glias, a célula que sustenta os neurônios, células glias, neuroplasticidade, e nós vamos estar explicando sobre a epigenética, algo que está acima da genética. Esse mês de agosto, nós vamos estar estudando esses 4 tópicos. Então, se você tiver a oportunidade, vem fazer a formação livre com a gente em neurociência. Vai ser muito bacana ter você aqui estudando comigo no Instituto Cássia Rodrigues e fazendo essa formação que em 2017 agora a gente lançou, a primeira, e nós vamos estar lançando sempre. Nós vamos estar lançando sempre neurociência, hipnose, a psicanálise e a formação em gestores do lado empresarial. Então é uma dica muito bacana. Eu queria que você viesse estudar comigo, eu queria que você tivesse a oportunidade de vir aprender. Eu sou uma pessoa pulsionada por aí o ensino. Tanto que assim, deu minutinhos, eu gravo vídeo aqui no canal de YouTube. Eu tenho vontade que todo mundo aprenda o que eu estudei. Hoje eu estava estudando muito sobre a epigenética, eu estou fazendo um curso sobre a epigenética e eu tenho muita vontade que você aprenda muito, porque eu acho que o saber tem que circular, a gente não pode reter o saber na gente. E quanto mais pessoas souberem das coisas bacanas que estão sendo descobertas, a gente torna esse mundo melhor para que todos nós possamos viver de uma forma plena. Então, a dica de hoje é essa. Você tem que aprender sobre o cérebro trino, vem fazer a formação livre neurociência comigo, no nosso Instituto Cássia Rodrigues. Nós vamos aprender esse mês de agosto epigenética, neuroplasticidade, neurogênese e sobre as células glias. O cérebro do Einstein, quando eles começaram a pesquisar, que ele ficou muito tempo escondido, mas quando começaram a pesquisar, eles descobriram que no cérebro do Einstein, a produção das células glias era muito grande. Então, assim, a gente tem muita coisa para explicar a vocês, que os canais de YouTube não dão conta. Às vezes vocês falam assim, poxa, mas o vídeo cortou. Não esqueçam nunca que aqui no canal de YouTube, a proposta não é aula online, nem estudo à distância. São pílulas que a gente dá, dicas de pílulas. Então, não fica bravo não quando o vídeo é interrompido, porque eu não posso postar tudo, porque a gente não funciona à distância. Então, eu quero pedir perdão a você, que às vezes você fica com desejo de querer saber mais, mas vem estudar comigo. O Instituto Cássia Rodrigues fica no Espírito Santo, na capital, Vitória, a 2ª capital em qualidade de vida no Brasil. Vitória é a 2ª capital em qualidade de vida do Brasil. E você podia vir aqui estudar e aprender e conhecer Vitória. Então fica a dica. Beijo no coração, tchau, tchau.